Capítulo 4, regra número 1. Sempre precisamos da graça de Deus. Mães têm um papel estratégico em permitir que o Evangelho molde a sua casa, ao esperarem sempre na necessidade que tem da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus? Ou você tem o que é preciso para trabalhar nas múltiplas tarefas da sua rotina? Você precisa da graça de Deus? Ou você já passou por isso antes com o seu marido e sabe que esse conflito se resolverá com o tempo? Você precisa da graça de Deus? Ou você só precisa do Google? Você precisa da graça de Deus? Ou você praticamente já tem a maternidade toda resolvida? Se quisermos dar graça aos nossos filhos, então primeiro temos que estar dispostas a recebê-la de Deus. Em meio às infinitas possibilidades para o nós sempre de nossas casas, há uma única expectativa que podemos estar certos de encontrar todos os dias, quer estejamos conscientes disso ou não. Sempre precisamos da graça de Deus. Graça é a coisa mais importante para mantermos em mente enquanto moldamos as expectativas de nossa casa. Nossos filhos precisam crescer, sabendo que sempre confiamos em Deus, porque Ele é capaz de nos ajudar e está disposto a fazê-lo. E sempre louvamos a Deus, porque Ele é o nosso tesouro mais valioso. E precisamos nos levantar a cada manhã, sabendo que eu sempre confio em Deus, porque Ele está disposto e é capaz de me ajudar. O Evangelho não é uma questão de preferência pessoal, é uma questão de vida e morte espiritual. O Evangelho pode moldar a nossa casa quando nós, mães, percebemos que não alcançaremos sempre os padrões de excelência que desejamos. Se quisermos dar graça aos nossos filhos, então devemos estar dispostas a recebê-la de Deus primeiro. Tendemos a nos chafurdar na vergonha ou a ser cínicas em relação à nossa incapacidade de não incorrer no mesmo erro. Em algum momento fracassaremos e às vezes cairemos feio. Então devemos nos gloriar no Evangelho, porque nele Deus misericordiosamente nos dá Cristo para ser nosso tesouro valioso. Coisas como culpa de mãe não podem nos esmagar, porque Cristo foi esmagado na cruz em nosso lugar. Jesus é a nossa esperança. Ele cumpriu as mais elevadas expectativas de perfeição de Deus, e todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim. Nele encontramos misericórdia em tempos de necessidade, que é sempre. Uma maneira de ensinar nossos filhos sobre a nossa necessidade da graça de Deus em Cristo é confessando adequadamente nosso pecado para eles. Peça ao Senhor sabedoria sobre isso e ore para que Ele lhe conceda a humildade de pedir perdão aos seus filhos quando você precisar fazê-lo. Isso é um desafio para mim, já que frequentemente escolho minimizar a ofensa do meu pecado ou justificá-lo, culpando as minhas circunstâncias. Entristece-me pensar sobre como culpei o pecado dos meus filhos com minha resposta pecaminosa a eles. Todos nós sempre precisamos da graça. Precisamos sempre de graça. Sermos perdoados de nossos pecados ao nascermos de novo em Cristo Jesus pela fé, por meio da graça, é apenas o começo. Salvação, em suma, significa estar unido a Cristo. E apesar de continuarmos a pecar e sermos tentados todos os dias ao pecado, Jesus, nosso sumo sacerdote, permanece disposto e é capaz de vir em nosso auxílio. Podemos confiantemente colocar toda a nossa confiança em Jesus. Ele é capaz. Nossos filhos notarão quando valorizarmos Jesus em meio às nossas tentações para pecar. Pela graça de Deus, nosso exemplo de fé testemunhará que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre.